Sejam todos bem-vindos. Semana passada nós falamos mais especificamente sobre apostasia, e hoje nós vamos falar sobre esse personagem chamado Homem da Iniquidade, Filho da Perdição, que João depois vai chamar de Anticristo lá nas suas cartas, que Daniel já chamava de o Abominável da Desolação, e que também lá em Apocalipse, depois João chama de a besta. Ele usa essa expressão, ele compara o anticristo com a besta. Então nós hoje temos esse desafio de estudar. Eu creio que não é um tema daqueles assim, mais doces, mas é um tema atrativo, não é? É um tema interessante. E a Bíblia toda ela é atrativa, a Bíblia toda nós temos que reconhecer que ela foi inspirada por Deus. E como um livro inspirado por Deus, a Bíblia, a própria palavra de Deus, testifica que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, não é? Que diz que ela é útil, ela é apta ao ensino, ela é apta à repreensão, ela é apta à exortação, ela é apta à correção, à educação na justiça, não é? Então, a palavra de Deus para fazer com que todo homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente instruído, habilitado a toda boa obra. Então, toda a Bíblia ela é rica, toda a Bíblia ela é boa, toda a Bíblia ela é a palavra de Deus, e nós reconhecemos a Bíblia na sua integralidade. Então, nós não podemos tratar a Bíblia pensando só aquilo que muitas vezes nós gostaríamos de ouvir. É muito bom que a gente ouça aquilo que Deus quer falar. Aprove a Deus, nesta manhã, ou pelo menos domingo passado e esse domingo, tratar acerca desse tema, que é um tema tão importante acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado com vocês acerca de marcas da estação final. Então é muito importante nós conhecermos aquilo que vai acontecer nos últimos dias. E por quê? Porque isso nos ajuda a ficar preparados. Isso tem uma característica muito importante, porque isso traz à igreja um momento em que nós precisamos fazer uma reflexão e entender, de fato, nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que a vida oferece, muitas vezes, muitos desafios e, ao mesmo tempo, muitas coisas prazerosas, muitas coisas boas, né? Veja que a vida me ofereceu a minha esposa aqui, tão linda, há 25 anos atrás. E com ela, o Senhor nos presenteou com 3 filhos maravilhosos. A vida tem muitas coisas boas, mas a vida tem muitos desafios. E você tem que estar preparado para cada um deles. E a volta do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, é um grande desafio para todos nós. Amém? Domingo passado nós falamos, e o texto que nós estamos utilizando é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalônica. Então, nós falamos domingo passado, só para nós recordarmos um pouco, e eu disse a vocês que a igreja dos Tessalonicenses foi uma igreja que foi formada, curiosamente, através de 3 pregações de Paulo. Foram 3 sábados que Paulo pregou em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, e depois, por causa de perseguição, como era comum naquele tempo, ele tinha que se mover de uma cidade para outra. Ele foi para Bereia, depois para Atenas, na Grécia, e finalmente ele foi para Coríntios, na Caia. E é de Coríntios, ele fica 1 ano e meio em Coríntios, é de Coríntios que ele escreve a esses irmãos em Tessalônica, aos Tessalonicenses. E quando ele escreve, a preocupação, Timóteo vem desses irmãos, vem dessa cidade chamada Tessalônica, e a preocupação é porque os irmãos achavam que Jesus já tinha voltado. E no coração deles, eles estavam muito tristes, eles achavam que já não valia mais a pena continuar vivendo, porque, afinal de contas, Jesus já havia voltado. Havia um segundo problema, que eles achavam que talvez ainda não tivesse voltado, mas estava tão perto de voltar que eles nem queriam mais trabalhar, né? Então, Paulo também se vê obrigado a resolver essa questão, dizendo, não, mas então vamos fazer o seguinte, quem não trabalha não coma, né? Mas ele vai tratar mais detidamente do primeiro problema, ou seja, ele vai responder para aqueles irmãos a indagação deles, porque eles estavam preocupados. Jesus já voltou e nós estamos aqui, não faz mais sentido viver nessa vida, né? Então, acompanhe comigo o verso 1, 2, 3, nós vamos reler, foi o que nós meditamos semana passada. Então, a Bíblia diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja que ele trata como um evento único, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Lembre-se que Paulo já tinha escrito a primeira epístola, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles estavam supondo que o dia do Senhor já havia chegado. Então, Paulo diz assim, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá.
não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Na semana passada nós falamos muito sobre apostasia, vocês se lembram? Eu procurei demonstrar a vocês que apostasia é algo que se aplica à igreja, não é algo que se aplica ao mundo. O mundo está cego, o mundo está perdido. Apostasia é para aqueles que estão na igreja e que de alguma forma têm contato com a fé, mas não é aquele contato genuíno com a fé, não é aquela fé transformadora, não é aquele contato com a fé moral, aquela fé que transforma caráter. É um contato intelectual, é alguém que se torna, sem perceber, religioso, mas ele acha que os outros é que são religiosos, né? Então eu disse a vocês que o apóstata é aquela pessoa que nunca nasceu de novo, porque ele nunca morreu, ele nunca se arrependeu de verdade, né? O evangelho para o apóstata, a grande característica do evangelho para o apóstata é aquela pessoa que ele trata o evangelho de forma seletiva. Ele pega aquilo que lhe convém, e o que não lhe convém, ele acha que é legalismo. Ele fala que, muitas vezes, o que você está pregando para ele, o que você está fazendo, é legalismo. E eu fui falando a vocês que isso vai entrando na igreja de forma gradativa. Ou seja, os princípios vão sendo quebrados, a palavra vai sendo cada vez mais negada, e com isso a apostasia vai entrando dentro da igreja. E nós temos um grande desafio como igreja, não permitir que a apostasia entre na igreja, porque existem igrejas históricas que apostataram. Eu disse a vocês, e existe de fato aqui nos Estados Unidos, igrejas que são históricas, que hoje realizam casamento homossexual. São igrejas inclusivas, né? Então você imagina, como nós falamos de uma igreja inclusiva, vamos incluir dentro dela os pedófilos, vamos incluir dentro dela os corruptos, né? E aí vai ter um momento em que nós vamos orar pela propina, como você já deve ter visto isso acontecendo na televisão, não é? Então são essas coisas que nós somos desafiados nos dias de hoje, né? Mas eu disse a vocês que a vinda do Senhor não está baseado só na apostasia, mas também na vinda do anticristo, está baseado também no surgimento do anticristo. Lembre-se novamente o verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Da mesma maneira que a apostasia vai entrando de forma gradativa na igreja, o anticristo também vai chegando à igreja de forma bastante gradativa. E você diz, como assim, pastor? Como é isso? Então, deixa eu tomar emprestado um verso da primeira carta que João escreve, no capítulo 2, verso 18, e com esse verso eu consigo te explicar acerca desse anticristo que vai chegando gradativamente sobre a igreja. Então diz assim, filhinhos, já é a última hora. Por que João está dizendo que já é a última hora? Lembre-se, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, foi mais ou menos o ano 50 do primeiro século. E agora João, quando escreve a sua carta, 30 anos depois, possivelmente na década de 80, é quando João escreve essa carta. E João está dizendo assim, olha, já é a última hora. Então preste atenção, porque a igreja, desde o início, ela entendia que a volta do Senhor Jesus Cristo era iminente, ela poderia acontecer a qualquer momento. Então João está dizendo assim, da mesma maneira que Jesus veio e abriu o reino, vocês devem se lembrar que João também, o que Jesus está dizendo, o que o Evangelho significa para nós, é que começou uma contagem regressiva para o fim. Então, essa contagem regressiva para o fim, nós não sabemos quando é que termina. Nós não sabemos quando é que esse relógio fecha. Então, já naquele tempo, ano 80 do primeiro século da era cristã, João estava dizendo assim, já é a última hora. E ele vai dizer mais, e como ouvistes que vem o anticristo, e como é que João sabia, ou como é que naquele tempo eles já sabiam que vinha um anticristo? E aí, se nós fizermos um pequeno passeio pelas Escrituras, você vai ver, voltando 30 anos, Paulo não está dizendo para nós que viria o homem da iniquidade, o filho da perdição. E se você volta, isso foi no ano 50, você volta 20 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós, lá pela sua crucificação, ali pelo começo dos anos 30, Jesus repete uma profecia lá de Daniel, ele dizendo assim, olha, quando vocês virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, já havia ali a ideia da vinda desse anticristo. Sempre houve entre eles essa ideia. Quando Daniel profetiza sobre a vinda do anticristo, Daniel profetiza, imagina, nós estamos falando já de século 6 ou 5 antes de Jesus Cristo. Daniel vai dizer que
virá um anticristo, ele chama de abominável da desolação. E é interessante porque para todo judeu, o judeu sabe, aqueles que estudam judaísmo, aqueles que estudam a teologia judaica, eles sabem que no ano 2 antes de Cristo, no período entre um testamento e outro testamento, houve um homem, um rei da Síria, chamado Antíoco Epifânio. Esse homem adentrou no templo, em Jerusalém. Esse homem erigiu no templo um altar para um deus chamado Zeus, e nesse altar ele sacrificou um porco. Isso para o judeu é uma ofensa sem precedente. O judeu, você sabe que por orientação, o judeu tem toda uma restrição alimentar. Então, para o judeu naquele tempo, era uma ofensa muito grande sacrificar um porco dentro do templo. Então, quando você vai para a história, todos são unânimes em reconhecer que esse rei da Síria, ele cumpriu literalmente essa profecia de Daniel. Mas é curioso que Jesus, depois, 2 séculos depois, 200 anos depois, quando Jesus vem, ele volta a repetir essa profecia, ele volta a dizer que o abominável da desolação viria. E quando passa-se o tempo, lembrem-se que no sermão de Jesus ele fala assim, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele está profetizando isso, ele está trazendo isso no ano 30, 40 anos depois, no ano 70, o que acontece com Jerusalém? Jerusalém é invadida pelo Império Romano, Jerusalém é destruída pelo Império Romano, e o templo que lá estava é profanado. E um general chamado Tito, montado num cavalo, entra com esse cavalo dentro do templo até o Santo do Santo. E isso novamente demonstra para todos aqueles judeus o cumprimento dessa profecia. Ou seja, a profecia ela vai se cumprindo literalmente, mas ela tem uma perspectiva futura. Então, essas pessoas que foram passando, elas foram dando cumprimento à profecia, ou seja, muitos anticristos foram chegando. Por isso que João está dizendo aqui, ele diz assim, como ouvistes que vem o anticristo, aí ele vai dizer assim, também agora muitos anticristos têm surgido. Dá para entender? Quando você pega na história, por exemplo, você vê Nero César, foi um dos piores imperadores romanos. A história atribui a ele ter colocado fogo em Roma e ter culpado os cristãos e os judeus no ano 64, em julho de 64. Mas é o mesmo que matou Paulo, é o mesmo que matou Pedro no ano 68. A esse homem é atribuído uma espécie de... ele é um tipo de anticristo. Inclusive, quando você pega o nome Nero César e você aplica uma espécie de... se chama gematria, você converte as letras em número, porque no hebraico cada letra corresponde a um número. E quando você aplica essas letras e converte em números e você soma, pasme, o número que dá é 666. Aquilo que se atribui, aquilo que João atribui lá no Apocalipse ao número da besta. Então, esses homens que foram chegando, e mais recentemente, você pode olhar talvez para Adolf Hitler, você pode olhar para outros homens que passaram por essa terra, e a ideia que você tem é que eles são tipos de anticristo. São pessoas que em algum momento da história foram usadas pelo mal, foram usadas pelo império das trevas para trazer o mal a essa terra. E isso, quando nós olhamos para essas coisas, elas já nos dão a ideia daquele anticristo final, do anticristo escatológico, que um dia chegará a essa terra. Então, da mesma maneira que a apostasia vai entrando de forma gradativa, o anticristo vai vindo de forma gradativa entre nós. Muitos anticristos já existiram, é o que está dizendo João aqui no ano 80 da era cristã. E ele fala assim, justamente porque é a última hora, ele fala assim, pelo que conhecemos que é a última hora. São esses fatos, são essas situações que nos ajudam a entender que é a última hora. Então, do ponto de vista como pessoa do anticristo, muitos anticristos já vieram, muitos tipos de anticristo já vieram, muitos modelos de anticristo já vieram. Mas quando você vai lá, voltando para o texto de Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo que é um homem da iniquidade, não é isso? Um filho, alguém que nasce de uma mulher, porque você atribui a ideia de homem a alguém que é humano, e você atribui a ideia de filho a alguém que é nascido de uma mulher. Não é? Um dia Jesus nasceu de uma mulher, Jesus encarnou, e ele vem para ser antítese de Cristo Jesus. Então ele vem justamente encarnado também, ele vem como um homem, como um humano nascido de uma mulher. Por isso ele é o homem, porém ele é um homem da iniquidade, ele é um filho, mas ele é um filho
da perdição, diz a palavra. E diz o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a ideia do anticristo é alguém que vem para se opor a Cristo, mas ao mesmo tempo vem para tomar o lugar de Cristo. Ele, num primeiro momento, ele se opõe. Ele não está preocupado com os deuses das nações, ele está preocupado com o evangelho. É por isso que a apostasia, ela luta tanto dentro da igreja para esfriar o evangelho, para fazer com que o evangelho perca força. Porque ele vem contra Cristo, mas ao mesmo tempo ele quer se assentar no lugar de Cristo. Ele quer ser adorado como Deus, ele quer ser reconhecido, mas isso não é novo entre nós, porque nós bem sabemos que Satanás, em dado momento, se manifesta e diz a Cristo Jesus, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos dessa terra. E é interessante porque Jesus não contradiz, Jesus não fala assim, não, esses reinos não são teus. Jesus não o contradiz, Jesus apenas o repreende porque ele está fustigando Jesus a quebrar o primeiro mandamento. E Jesus diz para ele, não, eu só adoro o Senhor Deus, eu não adoro outro Deus, porque prestarás culto somente ao Senhor teu Deus. Mas note, Jesus não diz para ele, o reino não é teu. O reino, naquele momento, juridicamente pertencia a Satanás, porque o homem o deu quando o primeiro casal lá no Éden pecou. Tudo pertencia ao homem como um corregente. O homem dominava sobre a terra, mas ele entrega a Satanás quando ele peca. Mas vamos agora adiante. Isso foi o que nós falamos domingo passado. Vamos agora para aquilo que nós temos para esse domingo. Então vamos fazer uma leitura do conjunto dos versos que nós vamos trabalhar esta manhã aqui, e depois a gente vem verso a verso estudando cada um. A Bíblia diz assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Esta palavra que não torna atrás vazia. Esta palavra que hoje é trazida a esta igreja para cumprir o seu propósito, Senhor. Nós queremos agora nos sujeitar a Ti, reconhecendo que o Senhor é o grande condutor deste serviço. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, nós levamos a Ti todos os nossos pensamentos. Eu quero, em nome de Jesus, me esvaziar completamente, para que o máximo que eu possa ser aqui nesse lugar é um canal, Senhor, e não a fonte. Que o Senhor venha, Pai, e traga a Tua revelação, a Tua palavra, Senhor, exatamente como o Senhor deseja. Que o Senhor alcance corações, o Senhor encontre aqui terra fértil. O Senhor toque, Senhor, ouvidos, o Senhor abra entendimento. Aquilo que talvez com muita dificuldade, Senhor, eu ao trazer esta mensagem, Senhor, não consigo, o Teu Espírito pode todas as coisas. E eu te peço nesta manhã, Senhor, tudo aquilo que for dito aqui, traduza ao coração da Tua igreja, para que eles recebam com muito amor, Senhor, para que a Tua palavra cumpra sobre eles tudo aquilo que o Senhor planejou nesta manhã. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Verso 5. Então, Paulo está dizendo assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, vamos meditar sobre esses dois versos. A palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte, há algo que detém a vinda do anticristo. Nós não sabemos o que é, mas Paulo está dizendo assim, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Há algo que detém o anticristo, algo que detém a vinda do anticristo final, do chefão, do escatológico. Há algo que ainda o detém, que o impede
impede de vir. Nós não sabemos o que é isso, mas os irmãos de Tessalônica possivelmente sabiam, porque Paulo está dizendo para eles, vocês não se recordam que ainda convosco eu costumava dizer a vocês essas coisas? Eles sabiam. Nós não sabemos exatamente o que é, mas Paulo está dizendo para nós que há algo que detém a vinda do anticristo. Então ele diz assim no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado. Agora ele diz assim, ele não está falando mais algo, ele está falando aquele que agora o detém. Então quando nós lemos o verso 6 e o verso 7, nós percebemos que há um conjunto de algo mais alguém que o detém. E nós poderíamos talvez dizer assim, o que é que detém a vinda do anticristo? A pregação do evangelho? Talvez, porque Jesus disse que o fim só viria depois que o evangelho fosse pregado em todas as nações para testemunho de todo mundo, não é isso? Aí virá o fim. Pode ser a ação da igreja, porque nós fomos comissionados de fazer discípulos de todas as nações, então pode ser a ação da igreja, pode ser uma ação especial do Espírito Santo que o detém por algum propósito, mas em última análise nós sabemos que quem verdadeiramente detém o anticristo é Deus, é o Senhor. E quando nós nos debruçamos sobre essa outra expressão, o mistério da iniquidade já opera, nós vamos conseguir perceber isso com mais nitidez. Vamos aqui novamente contextualizar. Paulo está escrevendo no ano 50 para esses irmãos, para uma audiência daquele período. Pessoas que eram daquela região de Tessalônica, que estavam preocupados que Jesus já havia voltado e eles não encontravam mais sentido na vida, e Paulo está dizendo assim, não veio ainda. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, ele está dizendo para aqueles irmãos, o mistério da iniquidade já opera, o mistério da iniquidade já opera. E nós precisamos entender o seguinte, o mistério da iniquidade, meus irmãos, ele opera desde o Éden, ele opera desde Gênesis 3, ele opera desde quando o homem pecou, ele opera desde o momento em que esse ser abominável, que nós conhecemos como o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele vai enganar o primeiro casal lá no Éden. Ali a iniquidade já começa a entrar no mundo e a agir de uma forma sistematizada. Então, acompanhe comigo. Quando nós falamos da pessoa do anticristo, nós trouxemos alguns exemplos de tipos de anticristo. Mas, como eu disse a vocês que o anticristo vai entrando de forma gradativa, além da pessoa, além de tipos de anticristo, existe um sistema. Existe um sistema todo criado, todo estabelecido em favor do anticristo, para que a sua vinda, ela ocorra de uma forma até relativamente natural. Então, veja, quando nós falamos de sistema, deixa eu abrir aqui, expandir, eu vou tomar emprestado um verso lá de Apocalipse, capítulo 13. João está dizendo assim, presta atenção. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Às vezes a gente fala assim, nossa, Apocalipse é muito difícil, porque Apocalipse parece um bicho de 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Eu disse a vocês que João está atribuindo ao anticristo uma imagem que é a imagem da besta. Conhecer Apocalipse é difícil, porque você não tem como estudar Apocalipse se você não conhecer a Bíblia toda. Você não consegue compreender Apocalipse se você não conhecer a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você não consegue entender Apocalipse. Então, quando João traz essa revelação, isso é uma repetição daquilo que Daniel, lá no capítulo 7, também profetizou. Também, lá em Daniel capítulo 7, Daniel teve um misto de um sonho e uma revelação. E lá ele sonhou com 4 animais saindo do mar. Um dos animais que ele sonhou era um leão. Veja, é o último animal que João está citando, era um leão. E todos são unânimes em reconhecer que esse leão, ele representa o império da Babilônia, exatamente o império que dominava na terra nos dias do profeta Daniel. Então, esse império da Babilônia, que dominou por muitos anos na terra, esse império chamado Babilônia, é representado pela figura de um leão.
Depois ele diz que esse animal também era como um urso. E todos são unânimes em reconhecer que o urso foi, ou o império que sucedeu ao Império Babilônico, o Império Medo-Persa, é o que representa esse urso. Ou seja, o próximo império que veio depois da Babilônia representava esse segundo animal. Depois, lá na visão de Daniel, o terceiro animal é o leopardo, que é aqui para João, né, na ordem invertida, ele vai colocando. Então, lá para Daniel, o último animal ali, ou penúltimo animal, perdão, é um leopardo. E o leopardo é o Império Greco-Macedônio, é o império que sucedeu o Império Medo-Persa. E, finalmente, você vê um animal de 10 chifres, assim como Daniel sonhou também. E esse animal de 10 chifres também se reconhece com uma certa unanimidade, que é o Império Romano, exatamente o império que João, naqueles dias, quando traz a revelação do Apocalipse, é o império que dominava a terra. Então, note que se nós pararmos para analisar, para os cristãos daqueles dias, João está escrevendo para os cristãos daquele dia, o que é que João está dizendo? João está dizendo para eles assim, olha, o Império Romano que persegue vocês, que luta contra vocês, que a todo momento tenta trazer a vocês muitas mentiras, fazer vocês apostatarem da fé, negar a Cristo Jesus, reconhecer o imperador como Deus, o império, esse Império Romano, já é o anticristo. Mas já em que sentido? No sentido do sistema. Já é um sistema governamental, já é um sistema político, já é um sistema administrativo que pertence ao anticristo. Mas para quem era judeu, e lembre-se, João está escrevendo também para judeu, o judeu sabe de longa história que todos esses impérios que o sucederam, ou seja, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio, por último o Império Romano, todos esses impérios não representavam outra coisa senão o sistema político, o sistema do anticristo. Então é importante nós entendermos que essa expressão que Paulo está usando aqui, mistério da iniquidade que já opera, nada mais é do que um sistema político, que já desde aqueles dias já operava na terra. E eu pergunto a vocês, mudou alguma coisa? Presta atenção agora, traga para os dias de hoje, né? Para nós não ficarmos também só, se nós falar, pastor, o senhor só pregou história, né? Então traga para os dias de hoje. Como é que estão os dias de hoje? Como é que nós vivemos nos dias de hoje? Eu tenho visto aqui algumas manifestações, alguns programas de pessoas criticando uma lei recém-aprovada aqui na Flórida, que até certa idade não se pode falar nas escolas sobre ideologia de gêneros. E as pessoas têm se levantado contra isso, as pessoas têm se posicionado de uma forma contrária a isso. E não é assustador? Não é assustador você olhar e ver, por exemplo, as pessoas sendo favoráveis à poligamia? Não é assustador você ver as pessoas sendo favoráveis ao homossexualismo, achar que uma criança, ela tem o direito de escolher aquilo que ela quer, se ela quer ser mulher, se ela quer ser homem? Não te parece isso assim bastante ilógico? Mas são os governos dos nossos dias. É exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje, não mudou. O império das trevas continua operando. O império das trevas continua se opondo a todos os princípios cristãos. O império das trevas continua fazendo uma sua árdua batalha contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que é que você é perseguido? Por que te perseguem lá no teu trabalho? Por que te perseguem lá na tua escola? Não é pelo fato de você ser fiel a Deus, não é pelo... Se você disser... Você que é jovem, você que não é casada ainda, se você disser que você é virgem, vão zombar de você na sua escola. Vão zombar de você no seu trabalho. Mas esse é um princípio cristão. Isso é algo que nós prezamos, isso é algo que nós como igreja defendemos, porque as Escrituras defendem isso. Então, quando você está lá na roda do seu trabalho, e aqueles homens todos com piadinhas pornográficas, com vídeos pornográficos, querendo te mostrar, e você rejeitando aquilo, quando você fala para eles que você é fiel à sua esposa, que você não adultera, que você não trai a sua esposa, ou quando você que é mulher, você que trabalha, você vai para o seu trabalho, você mantém a distância, você consegue ali estabelecer e colocar cada coisa no seu devido lugar, você que no seu trabalho não se expõe, você que no seu trabalho mantém a sua integridade, você não é criticada sobre isso? Você não é muitas vezes afrontada acerca disso?
Você percebe? Não mudou. O sistema continua o mesmo. O sistema continua o mesmo. Agora, deixa eu expandir isso, porque é muito interessante. E agora você vai começar a entender um pouco mais como está ligado à pessoa do anticristo. O sistema está ligado à pessoa. Mesmo com o mistério da iniquidade já operando, Deus sempre estabeleceu um freio, Deus sempre estabeleceu um limite. Você sai com o seu carro. O que impede, às vezes, alguém de bater no seu carro lá, capotar, você morrer, você não sei o quê? É Deus. Samuel estava dizendo para nós que na portaria lá do condomínio dele caiu uma palmeira. Não é a folha que normalmente cai, é a palmeira inteira, né? Caiu uma palmeira inteira. 5 minutos antes, ele havia passado com o Daniel, com o filhinho dele, por aquela portaria ali. O que impede que aquela palmeira não caísse exatamente sobre o carro de Samuel? É Deus. Não é verdade? É Deus. Porque Deus, ele controla. Deus é soberano e Deus controla o mal. Deus estabelece limites, Deus estabelece freios para o mal. Então vamos entender melhor isso biblicamente falando. Por exemplo, nos dias de Noé, vocês se lembram que antes de vir o dilúvio, como era a realidade nos dias de Noé? Diz a palavra do Senhor lá, que lá nos dias de Noé, o Senhor olhava para os homens e via que o coração deles era continuamente mau. Então, vendo que a iniquidade deles não parava, que era um coração continuamente mau, é essa expressão que a Bíblia usa, então Deus envia o dilúvio, como uma forma de frear a iniquidade. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus faz um pacto com Abraão. E quando Deus faz esse pacto com Abraão, é muito interessante, porque Deus fala para Abraão, veja, estou falando para você de Abraão, depois nasceria Isaac, depois nasceria Jacó, depois nasceriam os 12 filhos, e depois eles desceriam ao Egito. Mas lá com Abraão, Deus vai dizer para Abraão assim, eu não sei se já te chamou a atenção, mas Deus fala para Abraão assim, Abraão, a tua descendência descerá ao Egito, e depois de 400 anos retornará. E ele diz essa expressão, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então o povo deveria ficar lá 400 anos até que se enchesse a medida da iniquidade dos amorreus. Só então Deus traria o povo de volta e destruiria os amorreus. Isso pode passar despercebido, mas preste atenção, guarde essa expressão, a medida da iniquidade. Deus trabalha sempre com a medida da iniquidade. Significa, o mal vai crescendo no mundo, a iniquidade vai crescendo no mundo, aí Deus vai lá e abafa. O mal vai crescendo no mundo, o mal vai crescendo no mundo, Deus vai lá e sufoca. Deus vai pondo limites. Quando a iniquidade chega num nível tal, Deus envia o dilúvio. Quando a iniquidade chega num nível tal, Deus destrói os amorreus. Quando a iniquidade chega num nível tal, Deus destrói Sodoma e Gomorra. Sempre foi assim nas Escrituras. Recentemente nós tivemos uma pandemia. E claro, nós sabemos que a pandemia é um dos sinais de certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós podemos interpretar a pandemia como uma ação de Deus no sentido de diminuir a iniquidade, no sentido de frear a iniquidade, porque nós não sabemos nesses 2 anos o quanto mais essa iniquidade ela aumentaria. Mas sempre Deus foi trabalhando assim, sempre Deus foi fazendo dessa maneira. Isso se chama graça comum. É aquela graça que alcança quem é do Senhor e aquela graça que alcança quem não é. Aquela graça que alcança o mundo todo. Isso se chama graça comum. Agora, note uma coisa, presta atenção. Eu construí tudo isso para chegar agora no verso 8 e você vai entender logo. Olha o que diz a palavra. Então o quê? Então será de fato revelado o iníquo. E aqui Paulo está falando da pessoa do anticristo. Então chegará um tempo que será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então a palavra de Deus está dizendo assim, Deus vai controlando a iniquidade, Deus vai controlando a iniquidade, mas vai chegar um tempo em que Deus vai tirar a mão. Vai chegar um tempo em que Deus então vai permitir que essa iniquidade reine sobre a terra por um determinado tempo. Então preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que o aparecimento desse personagem, chamado anticristo,
Ele é segundo a eficácia de Satanás. Lá em Apocalipse 13 mesmo, João descreve, quando fala da besta, ele fala que o dragão vai dar poder à besta para que adorem a besta. Vai ser alguém dotado de muito poder. Vai ser alguém, tanto que Jesus disse que se possível fora, porque surgirão falsos mestres, porque surgirão falsos profetas, que se possível for, eles fariam sinais e prodígios e enganariam até os eleitos, até os escolhidos. O povo de Deus seria enganado, se possível fora, está falando a palavra de Deus. Então, é claro que esse personagem, que é o chefe da apostasia, né? A quem Paulo está chamando de iníquo, ora, o aparecimento ele está dizendo aqui o aparecimento do iníquo, né? Então, ele virá para consumar o mal. Dá para entender até aqui? Ele vem para consumar o mal. Mas como é que ele vai fazer isso? Como ele vai fazer isso? Então, o verso 10 nos dá a resposta. E ele diz assim, que ele virá para consumar o mal, olha lá, com todo engano de justiça, para quem? Aos que perecem. Quem são os que perecem? Parece que existe um grupo de pessoas que a palavra de Deus está dizendo que vai perecer. E vai perecer pelo engano da injustiça. E por que vai perecer? Por que esse povo vai ser enganado? Você percebe que se a gente começa a ler a Bíblia de forma pausada, porque o conhecimento bíblico não está na grande quantidade de informações que você adquire. O conhecimento bíblico está no quanto você é capaz de meditar naquilo que vem aos seus olhos, naquilo que vem à sua mente. Quando você olha um texto bíblico, o que você precisa fazer é pausar e meditar. Eu, particularmente, acho interessante essas coisas de leia a Bíblia em um ano, leia a Bíblia em... Mas eu quero dizer para você que faz 25 anos que eu leio a Bíblia e eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo avançar, eu não consigo chegar aqui e dizer assim, eu conheço a Bíblia toda. Porque quando você medita nas Escrituras, você consegue extrair preciosidades como essa. A própria Bíblia, o próprio texto bíblico vai nos respondendo. Então a palavra de Deus está dizendo que o anticristo que vem para consumar o mal, ele vem segundo a eficácia de Satanás. E que ele assim o fará através, está dizendo as Escrituras aqui, com todo engano de injustiça, aos que perecem. Mas por que essas pessoas perecem? Porque elas não amam a verdade. Porque elas nunca se interessaram em amar a verdade. E o que é a verdade? Ora, Jesus mesmo disse, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então diz o verso 11, é por este motivo. Qual o motivo? Acabou de responder. Porque não amaram a verdade. Porque não tiveram amor à verdade para se salvar. Eu não disse para vocês que o apóstata, porque eu poderia aplicar isso para o mundo, mas eu vou restringir a igreja. Então, entenda, receba com muito amor, mas é importante que você ouça. Eu disse a você que o apóstata é aquela pessoa que tem um envolvimento intelectual com a fé. É aquela pessoa que ele vem à igreja aos domingos, mas igreja para ele é só no domingo. Evangelho para ele é só no domingo. Amanhã, segunda-feira, quando ele acorda, ele nem lembra que existe evangelho. Ele nem lembra que existe Bíblia. Ele passa uma semana inteira sem orar, ele passa uma semana inteira sem ler a Bíblia, ele passa uma semana inteira falando de tudo, do futebol, da política, de tudo ele fala. Ele só não fala das Escrituras. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, para nós falarmos de Escritura, para nós falarmos sobre temas bíblicos, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu sou capaz de conversar sobre qualquer assunto, claro. Mas quando eu começo a conversar com alguém, eu fico falando assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, cria ocasião. O GE é uma beleza, porque o GE começa com muito entusiasmo, muita alegria. Então o GE começa assim com aquela euforia, todo mundo contando como foi sua semana, e ainda mais quando você vai numa casa que põe aquela mesa farta, né? Então para você arrancar assim, dá um certo trabalho. Mas aí você vai, e eu já fico assim, Senhor, me dá oportunidade, Senhor, cria ocasião, Senhor, para entrar na palavra, porque tudo só faz sentido, meus irmãos, se nós convergirmos na palavra de Deus, se nós convergirmos para o Evangelho.
É isso que nos une. Eu acho lindo porque a igreja, esses dias eu estava estudando e entendendo como a igreja não é formada de pessoas perfeitas. Sabe por que às vezes a gente fica batido? Eu falo a gente, você que é líder, né? Nós que somos pastores, né, pastor Nelton? Às vezes a gente fica batido com a igreja, a gente às vezes fica desanimado, às vezes desanima. Eu vou ser sincero a vocês, às vezes desanima. Porque pastor não é só subir aqui no púlpito e pregar. Essa aqui é a parte mais fácil do ministério. Isso aqui, para a gente, isso aqui, vocês estão notando, que isso aqui eu prego com alegria, com prazer. Me deixa falar aqui das Escrituras, eu fico aqui o dia inteiro falando com vocês. Mas isso aqui é a parte fácil do ministério. O ministério é muito mais amplo, né? No dia a dia, são muitas bombas para desarmar. Eu brinco com os irmãos que a gente tem umas bombas aí diariamente para desarmar. Enfim, mas a gente às vezes cansa, porque você olha para a igreja e você talvez acha que você gostaria de encontrar uma igreja perfeita. A igreja é formada por pessoas imperfeitas. A igreja, ela é a comunhão dos santos. A igreja, ela é formada por pessoas que confessam fé. Se elas vão ser salvas, se elas não vão ser salvas, só Deus sabe. Mas a igreja é formada por pessoas que confessam a fé. A igreja não é formada de fiéis. A igreja tem muitos infiéis dentro dela. A igreja é formada por pessoas que confessam uma fé. O quanto essa fé vai te levar ao céu, você e Deus sabem. Mas no meio do caminho, muitos vão apostatando dessa fé. Muitos que entraram na igreja e que confessaram uma fé um dia, no meio do caminho, abandonam essa fé. Isso acontece, as Escrituras mencionam acerca disso. Então, eu disse a vocês que o apóstata é aquele que escolhe a parte do evangelho, ele é seletivo, é aquela pessoa que não nasceu de novo. Então, essa pessoa ela tem muita dificuldade em amar as Escrituras, em amar, em se apegar à palavra para poder ser salvo. Dá para entender? Quando as Escrituras estão dizendo para nós justamente acerca disso, ou seja, por qual motivo? O motivo é um só, eles não conseguiram amar a verdade. Eles não conseguiram amar as Escrituras como de fato elas são. Porque as Escrituras pedem renúncia para nós. Entenda uma coisa, meu irmão, o Evangelho tem preço. Você entra aqui dentro dessa igreja, eu sei que é uma bênção, muitas vezes você receber uma mensagem de que Deus está te abençoando, de que Deus é contigo, de que Deus está te apoiando nesse projeto, de que você é mais do que vencedor. Tudo isso é uma bênção. Mas a gente precisa, às vezes, ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar conosco. Peça para Deus falar com você aquilo que você precisa. Eu tenho que falar para os irmãos, a gente entra na presença de Deus e fala assim, Senhor, me enche. Começa a entrar na presença de Deus e fala assim, Senhor, me esvazia. Não é me enche, é me esvazia. Porque nós, muitas vezes, buscamos encontrar em Deus só aquilo que é bom para nós. Mas o Evangelho traz renúncia, meus irmãos. O Evangelho nos chama para nós sermos mártires, testemunhas do Evangelho. Isso tem preço. Então o verso 11 está dizendo assim, e por este motivo, pois, e olha agora é muito preocupante, a Bíblia diz assim, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então preste atenção, se por um lado você vê um anticristo, que a Bíblia está dizendo que vem segundo a eficácia de Satanás, e ele vem então para consumar o mal, por um outro lado você olha e você vê o próprio Deus, que até agora deteve o anticristo, que até agora impediu que esse anticristo final se manifestasse, mas em algum momento Deus tira a mão, e esse anticristo vem agora com todo o poder, com toda a eficácia de Satanás, e a Bíblia diz mais, o próprio Deus enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Quem são aqueles que vão crer na mentira? São aqueles que nunca amaram a verdade. Então isso aqui é um alerta para nós como igreja. Nós hoje estamos sendo confrontados por uma escritura que está dizendo para nós, se você não amar a verdade, mais dia menos dia você vai amar a mentira. Porque Deus vai enviar a essa terra a operação do erro. E as pessoas que não amaram a verdade, elas vão amar a mentira. Porque o anticristo vem na eficácia de Satanás, meu irmão. E a eficácia de Satanás você não tem ideia.
talvez muitos de nós não temos a menor dimensão do que isso significa. Quando nós olhamos para a história, quando nós vemos esses homens que foram surgindo, Adolf Hitler não surgiu como um ditador, Adolf Hitler não surgiu como um louco varrido, ele foi conquistando as pessoas, ele foi conquistando a Alemanha, ele foi conquistando corações, ele foi conquistando mentes, ele foi conquistando a vida daquelas pessoas. E eu quero dizer para você que o anticristo, ele já vem há muito tempo, através tanto do sistema, como através de pessoas que o representam, já vem há muito tempo conquistando muita gente. É por isso que você tem que tomar muito cuidado. Você que acha tudo normal, você que acha o pecado normal, você que acha o adultério normal, é romântico na televisão, você que acha tudo normal, você que passa a madrugada na frente da Netflix, assistindo todos aqueles filmes e vai achando tudo normal. É normal as pessoas traírem, é normal as pessoas se divorciarem, é normal as pessoas adulterarem, é normal as pessoas terem sexo antes do casamento, é normal as pessoas terem relação homossexual, tudo é normal, tudo vai ficando normal. Você põe aquelas músicas lá mundanas e é tudo normal. Você põe aquelas novelas mundanas e acha tudo normal. Esse é o grande perigo, esse é o grande problema, porque nós vamos achando que tudo é normal, e por nós acharmos que tudo é normal, quando o anticristo vier, nós não vamos encontrar nenhuma dificuldade em reconhecê-lo, porque afinal de contas ele vem para estabelecer o normal. Quantas vezes você já ouviu a expressão do novo normal? Estamos vivendo o novo normal, então ele vem para trazer o novo normal, e as pessoas vão aceitar com facilidade, e a Bíblia está dizendo, o próprio Deus vai enviar a operação do erro, mas essa operação do erro, ela vem, mas ela vem como justiça. Isso que é lindo, meus irmãos, porque nós às vezes confundimos, você poderia pensar e dizer assim, mas como é que Deus envia a operação do erro? Deus não tem amor ao ser humano? Deus não tem amor àquilo que ele criou? E aqui é que está a beleza de Deus, porque veja bem, Deus, a sua ira não é uma ira acompanhada de maldade. A sua ira não está atrelada ao mal. Talvez você poderia dizer assim, ora, se Deus envia a operação do erro para que as pessoas não sejam salvas, então talvez você pensasse assim, ora, Deus é mau? Porque eu sempre entendi que Deus é bom, e Deus é bom, e Deus é benigno, e Deus é bondoso, e Deus é longânimo, e a Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se, mas isso não significa que Deus não se ira. Mas quando Deus se ira, a ira de Deus não vem acompanhada de maldade, a ira de Deus vem acompanhada de justiça. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e que isso fique guardado no seu coração, ninguém vai ao inferno por causa de alguma injustiça de Deus. Todos que vão ao inferno, eles vão por causa da justiça de Deus, porque eles não amaram a verdade, porque eles não foram zelosos com as Escrituras, porque eles não se importaram em conhecer a Deus como Deus verdadeiro. Por isso Deus os entrega às paixões infames, por isso Deus os entrega a Satanás, por isso Deus os entrega, como está escrito aqui nas Escrituras, Deus os entrega ao erro. Então, para você que hoje vem a essa igreja, para você que está buscando uma igreja, para você que busca aquela igreja ideal, deixa eu lhe dizer, a igreja ideal para mim e para você é a igreja que Deus fala, é a igreja que Deus orienta, é a igreja que Deus exorta, é a igreja que Deus corrige, é a igreja que Deus ama. Essa é a igreja verdadeira. Eu lamento porque muitas igrejas, infelizmente hoje, estão tomadas por verdadeiros tipos de anticristo, inclusive no púlpito, inclusive pregando o evangelho. Muitos pastores hoje que já apostataram e ficam pregando esse evangelho água com açúcar. Ah, porque Deus é contigo. Ah, porque você é mais que vencedor. Ah, porque Deus vai te abençoar. Ah, porque você é ungido do Senhor. Eu acho que nós estamos precisando de um evangelho mais raiz. Nós estamos precisando de algo mais sólido. Então preste atenção. Esse anticristo vem para consumar o mal. Mas ele vem também para ser um instrumento de Deus. Ele vem para cumprir uma agenda. Ele vem para cumprir um propósito. Eu quero lembrar a vocês que Jesus disse exatamente com essas palavras, surgirão falsos cristos, surgirão falsos mestres, surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos, farão sinais, prodígios, maravilhas. Olha que Paulo vai falar, até se um anjo de Deus vier e pregar um outro evangelho, que não é o que nós temos pregado, seja anátema. Depois ele diz assim, não se espante, porque Satanás se faz como um anjo de luz, para enganar, se possível ele vai enganar todos. Mas tem um povo que não vai ser enganado. Tem uma igreja que não vai ser enganada. Tem homens e mulheres nesta terra, um remanescente fiel que não vai ser enganado. E a única maneira de você não ser enganado, meu irmão, é você
levar a sério a sua vida com Deus. É você levar a sério o evangelho na sua vida. É você colocar a sua vida em ordem, colocar a sua casa em ordem e parar de brincar de ser crente. No meu tempo a gente falava crente, né? Eu reconheço que eu sou mais antigo, mas vocês também, muitos de vocês são antigos aqui. Quando eu falo crente, vocês entendem logo, né? Acho que a gente tem que levar o evangelho mais a sério. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio dessas mensagens triunfalistas e começar a olhar para as Escrituras e entender que Jesus está tão próximo, a vinda do Senhor. E você fala assim, mas pastor, sempre existiu guerra. Desde que Jesus, por exemplo, profetizou o sermão lá escatológico, sempre houve guerra, sempre houve rumor de guerra, sempre houve nação contra nação, sempre houve reino contra reino, sempre houve fome, sempre houve peste, sempre houve terremotos. É verdade, sempre houve, né, meus irmãos? E é aí que a gente vê o amor de Deus, é aí que você vê a fidelidade de Deus, é aí que você vê o cuidado de Deus. Porque em cada geração Deus foi permitindo essas coisas, sabe por quê? Para que todas as gerações lembrassem que Jesus vai voltar e ficassem preparadas. Talvez nós hoje, como eu disse aqui na outra semana, nós somos a geração mais despreparada, nós somos a geração mais infantil, nós somos a geração mais displicente com as coisas de Deus. Mas louvado seja Deus, porque Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus nessa terra, homens e mulheres de Deus que amam as Escrituras. E eu louvo a Deus por você estar aqui hoje recebendo esta palavra. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que estas coisas que vão se repetindo, elas têm um propósito, nos lembrar que a vinda do Senhor está próxima. E isso exige de cada um de nós preparação. Tudo que você tem que fazer é viver preparado. Viva preparado. Você não sabe se vai ser hoje, você não sabe se vai ser o ano que vem, você não sabe quando será. Mas seja quando for, meu irmão, esteja preparado, porque isso não vai te pegar de surpresa. Todas as gerações que se prepararam antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e que morreram, para elas, Jesus Cristo voltou, não é verdade? Para elas, quando elas morreram, Jesus Cristo chegou para elas. Olha aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele já está lá com o Senhor Jesus no paraíso. Olha as almas daqueles que clamam lá na abertura do 5º selo, já estão lá no paraíso, que coisa mais linda. Olha a vida de Lázaro, que a palavra do Senhor fala, de Lázaro e o rico. Lázaro já está lá no paraíso. Então nós, quando em algum momento, se até lá o anticristo não viesse, até lá a apostasia, não, a apostasia não é a apostasia gradativa, é a grande apostasia, não chegar, esteja preparado. Porque se chegar, você está preparado. Há uma discussão muito grande se a igreja passa pela tribulação ou não passa pela tribulação. Eu sei que consola o coração de muita gente achar que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas quando você olha textos como esse, dizendo que Jesus não vem sem que antes venha a apostasia, sem que antes venha o anticristo, é um pouco difícil a gente entender assim que a igreja não passe pela grande tribulação. Mas eu não estou aqui para discutir isso. Não importa se você crê que a igreja passará, como eu particularmente creio, ou se você crê que a igreja não passará. O importante é você estar preparado. O importante é que você fique preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Por último, eu sei que para muitos de vocês ficam curiosos em saber, mas pastor, e a marca da besta, né? Porque a Bíblia fala que ele dará certa marca na mão direita ou na testa, né? Na fronte, diz a palavra, para ninguém mais comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome, né, da besta ou o número do seu nome. Aí fala assim, quem tem entendimento, né? Calcule o número da besta, porque é número de homem, o seu número é? Não é 666, o seu número é 666. Vai lá em Apocalipse 13, está escrito o número, é 666. Porque isso faz sentido, é a somatória das letras referente ao nome do anticristo, né? E aí você fala, e aí, pastor? E aí eu falo para você, então, meu irmão, isso vai ficar para uma outra ocasião, quando o Senhor nos der a oportunidade novamente de estudar textos como esse. Então, fique aí em espírito, fique preparado, para quem sabe, quando Deus preparar uma outra oportunidade, a gente possa estudar exatamente esse tema, 666, e vamos juntos entender o que é não comprar, o que é não vender. João está falando para aqueles irmãos lá de Apocalipse, lá do começo, lá da ano 94, ano 95 da era cristã. É para aqueles irmãos que ele está falando não comprar, não vender. Então, já desde aquele tempo, os irmãos tinham dificuldade de comprar, vender, mas um outro dia nós estudamos isso, tá bom?
Glória a Deus. Deixa eu encerrar essa mensagem, primeiro agradecendo muito a atenção de vocês, eu sei que é algo muito mais, até foge do que normalmente nós fazemos aqui, algo mais, foi quase um estudo teológico, né? Mas eu acho que foi um estudo necessário, foi um estudo que nós precisávamos para a gente ficar mais atento à volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero com muito amor, lhe chamar para uma reflexão. Se Jesus voltar hoje, meu irmão, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Não precisa falar para mim, nem precisa falar para o irmão que está do lado, mas fale para você. Se Jesus por acaso voltar na nossa geração, será que nós estamos preparados? Será que o modelo de vida que nós estamos levando, o modo de vida que nós estamos vivendo, é digno com a volta do Senhor Jesus Cristo? Jovem, será que o modo de vida, o modelo de vida que você vive é digno da volta do Senhor Jesus Cristo? Porque se nós deixarmos para nos preparar depois, possivelmente não dará tempo. Então, eu quero chamar hoje a nossa reflexão. O que nós precisamos fazer para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Há algo que você acha que é necessário que você faça? Há algo, porque veja, deixa eu lhe explicar uma coisa, não importa a linha teológica, eu estudo, não importa a linha teológica, inclusive na linha reformada, não importa a linha teológica, todos são unânimes em reconhecer que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Todos são unânimes. Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas isso não exclui a responsabilidade humana. Não exclui. Cada um de nós, entenda, o mérito da nossa salvação não está em nós, não está em nenhuma obra que eu possa fazer. O mérito da nossa salvação está em Cristo, na sua obra meritória. Mas nós temos uma responsabilidade, andar como Ele andou. Nós temos uma responsabilidade. Sabe por que nós somos igreja? E eu louvo a Deus por essa igreja visível. Quando nós nos reunimos aqui, Jesus disse assim: Pai, para que o mundo veja que nós somos um. Ele fala assim: Pai, que eles sejam um conosco, para que o mundo veja como nós somos um. Como é que o mundo pode ver que nós somos um? Quando ele olha a igreja. Quando você vem a essa igreja e vê, por isso que o culto online foi a arca que Deus usou lá no passado que cumpriu o seu propósito. Hoje ela não serve mais. O culto online hoje não serve mais. Serve para quem está doente, serve para quem está longe, serve para quem não realmente está impossibilitado de vir à igreja. Mas para nós que podemos vir à igreja, o culto online não serve mais, meus irmãos, porque a igreja visível é o sinal de que nós somos um com o Pai. O mundo precisa ver isso, amém? Mas o mundo precisa ver mais, o mundo precisa ver em mim, em você, homens e mulheres de Deus. Atitudes de homens e mulheres de Deus, pessoas que tenham caráter de Deus, pessoas que sejam corretas, pessoas que respeitem princípios bíblicos, pessoas que respeitem o Evangelho, que não fiquem criando, sabe, ali fazendo coisas, querendo inovar, querendo criar coisas novas. Meu irmão, tudo que nós fazemos de novo está errado. Tudo que nós precisamos é copiar. Timóteo, aquilo que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, reproduz a outro, ensina a outros, homens fiéis e idôneos, para que eles ensinem a outros. Guarda isso aí, ó. Fala assim, 2:2:2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Se eu perguntar para você, o que é 2:2:2? Você fala assim, já sei. Timóteo, aquilo que você aprendeu diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos, para que ensinem a outros. Amém? Se há algo que você precisa fazer, faça hoje. Se você precisa consertar o seu altar, conserte hoje. Se você precisa pedir perdão, porque a Bíblia fala assim, ei, se você vem ao altar trazer a sua oferta, mas aí você se lembrou que o seu irmão tem algo contra você, vai lá, se reconcilia com ele, deixa a sua oferta e depois volta. Essa é uma mensagem de amor. É uma mensagem para a gente olhar hoje e dizer, Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Tira o teu coração das coisas do mundo. Tira teu coração, meu irmão, daquilo que o mundo pode te oferecer. Põe o seu coração no Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão hoje, Pai, aqueles que o Senhor escolheu para ouvir esta mensagem. Homens e mulheres que o Senhor trouxe aqui. Não foram trazidos por nenhuma mão humana,
mas chegaram aqui trazidos pelas tuas mãos, Senhor. E aqui vieram porque o Senhor queria falar com eles estas palavras. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa traduzir no coração deles, com muito amor, o Senhor possa transformar os corações, como o Senhor transformou o coração de Lídia, quando a tua palavra diz que o Senhor deu a ela um coração para que ela pudesse entender as palavras do apóstolo Paulo. Que a tua igreja possa entender tudo isso que foi dito nesta manhã. Que isto não seja, Senhor, um peso, mas que isso também não seja, Pai, uma simples palavra lançada ao vento. Que esta palavra, Senhor, possa confrontar os nossos corações. Que nós possamos hoje sair daqui, ó Deus, nos perguntando: o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso melhorar? O que é que depende de mim? O que é responsabilidade minha para que eu faça? Ajuda a tua igreja, Senhor, porque o Senhor é aquele que opera tanto o querer como o efetuar. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda aquele que está indeciso a tomar uma decisão nesta manhã de entregar a sua vida a Ti, o governo da sua vida ao Senhor. Ajuda aqueles, ó Pai, que estão fracos, a olhar para esta palavra e enxergar com esperança, porque haverá um dia em que o Senhor fará justiça a essa terra. Aqueles que hoje se sentem injustiçados, chegará o dia da Tua justiça, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai, a renovar a sua esperança, sabendo que todas essas coisas virão, mas que elas não alcançarão aqueles que amam o Evangelho, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que Te servem em espírito e em verdade. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor. Eu Te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos, meditando sobre estas palavras. Com estas palavras nós encerramos, Senhor, esta mensagem, Te louvando, Te glorificando e Te exaltando.